Pessoal, hoje nós vamos desenvolver uma aplicação do zero utilizando Power Apps. Bom, pessoal, o primeiro passo, nós temos que entrar, no site do Power Apps da Microsoft. Então você pode digitar aí no Google aí Power Apps. Entrando no site, pessoal, se você já tem uma conta, você vai clicar em entrar. Você vai informar suas credenciais, Caso você não tenha, você vai precisar de criar uma conta. Então você pode clicar ali em experimente gratuitamente, ou adquirir a compra, fazer a compra ali do Power Apps. Então desses dados aqui você vai dar uma lida, vai entrar com o seu e-mail, vai fazer o cadastro e iniciar a sua avaliação gratuita. Depois de fazer o login, você vai clicar em aplicativo em branco. Então nós vamos selecionar a opção criar. Você vai dar um nome para o seu aplicativo e escolher o formato, se você quer um formato de tablet ou telefone. Nesse caso, nós vamos selecionar telefone e vamos criar o aplicativo Cadastra Produtos. Você vai aguardar um pouquinho até ser gerado aí a base, de desenvolvimento do aplicativo. Assim que finalizar, você vai receber uma mensagem de bem-vindo, Você pode ignorar ou ler, Então aí a gente vai começar o desenvolvimento do nosso aplicativo. Bom, primeiro passo, nós vamos conectar a nossa fonte de dados. Então, no menu lateral esquerdo, nós vamos clicar em Dados, Adicionar Dados, Conectores. Vamos procurar por OneDrive for Business, que é onde eu tenho a minha base de dados, Aí, no seu caso, aí, você vai localizar também dentro do seu OneDrive qual que seria o arquivo. Então eu selecionei o cadastro de produto e minha tabela. Nesse caso aí, a gente deixou aqui como Table 1. No seu caso, vai ser o nome que você atribuir à sua tabela, beleza? Então, pessoal, agora que nós temos, a nossa base de dados carregada dentro do Power Apps, nós vamos inserir um formulário para criar, nosso primeiro formulário no nosso aplicativo. Você vai no menu Inserir, vai procurar por formulário de edição, ele vai jogar o formulário na tela, você pode ajustar dentro do seu layout. A gente vai em fonte de dados no lado direito e vai selecionar a nossa tabela, Table 1. Depois de selecionar a fonte de dados, abaixo da fonte de dados nós temos os campos. Então você vai clicar em editar campos e uma lista de campos da nossa tabela será exibida. Então nós vamos selecionar os campos que nós queremos adicionar no nosso formulário. Pessoal, é bom observar que o Power Apps, quando você estiver selecionando os seus campos, ele vai respeitar a ordem que você seleciona. Então eu quero trazer primeiro o ID produto. Eu vou selecionar ID produto, depois descrição, a marca e a quantidade. Vamos agora adicionar os botões de salvar e cancelar. Um para salvar. Então vamos ajustar na tela. Depois nós vamos melhorar esse layout. Vamos inserir o segundo botão. Será o nosso botão de cancelar. Passamos o nome para o nosso botão. Podemos alterar as cores, Vamos colocar um cinza aqui. Você pode selecionar a cor que for do seu interesse. No nosso caso aqui, nós vamos colocar o verde para salvar e o cinza para cancelar. Agora vamos adicionar um rótulo de texto, também no menu inserir, para a gente dar o título para o nosso formulário, cadastro de produtos. Então do lado direito aparecem as opções de formatação, fonte, espessura da fonte, estilo, alinhamento. Você pode ficar à vontade para alterar o seu layout, ok? Vamos colocar um fundo aqui no nosso para dar um destaque, amarelo. Agora vamos selecionar o botão salvar e vamos procurar pela propriedade onSelect. Então na barra de fórmula nós vamos digitar Submit Form, que é para a gente submeter o nosso formulário. Então a gente passa a função Submit Form, passando o nome do nosso formulário, que é o Form 1, ok? Logo após, nós vamos selecionar o nosso formulário e vamos até a opção OnSuccess. O que seria isso? Seria a ação que o nosso formulário vai emitir após o cadastro ser realizado com sucesso. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar uma função chamada Notify e passar uma mensagem para
o usuário. Produto cadastrado com sucesso, e vamos incluir um tipo, né, de notificação, que será de success, para deixar aquela mensagem de sucesso lá para o usuário. Dentro do nosso campo ID produto, nós vamos procurar pela propriedade default, e nele nós vamos fazer uma verificação. Nós vamos verificar se o nosso formulário ele está em modo de edição ou se é um formulário novo, se você está realizando um novo cadastro. Então a gente passa if form.mode, que é o nosso formulário, form 1, é igual a formmode.new. Se for um novo registro, nós vamos buscar o último registro da nossa tabela, né, que foi salva lá no banco de dados, pegando o ID do produto e somando com 1. Ou seja, ele sempre vai pegar o registro anterior e somar mais um, criando um novo ID único para o item que você estiver cadastrando. Se não, ele vai usar a propriedade parent.default, que vai trazer os dados que estão gravados no banco de dados, se você estiver editando. Vamos executar a aplicação e veremos que o número do ID do produto será gerado automaticamente, beleza? Então, nós vamos passar uma propriedade muito importante para os nossos campos, que é a propriedade required, que é o quê? Que ela vai fazer que você obrigue que os dados desses campos sejam preenchidos. Então a gente vai procurar pela propriedade required e vai passar essa mesma propriedade para todos os campos que forem obrigatórios na nossa aplicação. É muito simples, você vai escolher o campo lá, né, requerido, né, o required, e vai passar o true. Então todos os campos serão obrigatórios no nosso aplicativo. Agora, com o aplicativo executamos, vamos fazer um teste, vamos tentar realizar um cadastro e deixar um campo vazio. Neste caso, vamos adicionar a marca e a quantidade. Ao clicar em salvar, ele não vai deixar salvar e vai emitir uma mensagem falando que o campo descrição é obrigatório. Agora vamos corrigir, vamos adicionar a descrição para o nosso produto. Então vamos digitar biscoito. Vamos tentar salvar novamente. Salvando, notamos que a mensagem de cadastro foi realizado com sucesso, apareceu. Porém, nós ficamos parados aqui na mesma tela de cadastro e o nosso formulário sumiu. O que aconteceu? Bom, nós vamos criar uma nova tela, que será a nossa tela principal agora. E assim que o cadastro for realizado, nós vamos direcionar para essa tela, ok? Então adicionamos, né, uma nova tela. E vamos inserir um container, né? A gente vai criar um menu para o nosso aplicativo. Vamos em propriedade, escolhemos a cor, como a gente fez lá no nosso formulário. Vamos inserir um rótulo, né, para o nosso aplicativo. Vamos dar o nome de cadastra produtos. Ok. Agora vamos inserir um botão para a gente chamar o nosso formulário. Adicionamos o botão na tela. Passamos um nome para ele na propriedade texto, cadastra produtos. Selecionamos o botão. Formatamos, né? Podemos colocar uma cor que for do seu interesse. E na propriedade onSelect do botão, nós vamos usar uma função aí que nós não utilizamos ainda, que é a new form. O form e passar para ela o nosso formulário. E também vamos passar um navigate para o quê? Direcionar para a página de cadastro, que a nossa página de cadastro até o momento está com o nome de Screen 1. Então nós vamos selecionar o efeito de transição, isso aí você pode ficar à vontade para escolher. Fecha parênteses, salva, e agora vamos executar para ver se a tela irá abrir. Clicamos, abriu, já gerou um novo ID, e você pode realizar o cadastro, ok? Vamos adicionar agora um novo produto. A marca do nosso produto também vamos adicionar. E vamos colocar a quantidade. Vamos salvar.
Então a mensagem ocorreu, produto cadastrado com sucesso. O que aconteceu? Nós ainda ficamos travados aqui. Nosso formulário apareceu, porém ele não redirecionou. Então o que nós devemos fazer? Após o sucesso do nosso cadastro, nós vamos adicionar mais uma função, né? Selecionando o formulário, indo na sua propriedade OnSuccess, onde nós passamos a nossa notificação, que é a mensagem que o produto foi cadastrado, e nós mandamos resetar o formulário, que é o que? Limpar o formulário para que você consiga realizar um novo cadastro posteriormente. E faltou aqui, pessoal, o Navigate. A gente tem que falar para o nosso formulário que se tudo correr certo, você tem que redirecionar ele para algum local. E este local, pessoal, será a nossa tela de home. Então vamos lá? Então, se a gente realizar um novo cadastro, o que vai acontecer? A gente vai adicionar a descrição agora, vamos adicionar a marca, a quantidade e vamos salvar. Agora sim, pessoal, mensagem ok, produto cadastrado e tela direcionada. Então o usuário foi direcionado para a tela principal. Beleza, pessoal. Depois de cadastrado o produto, nós precisamos exibir esses produtos. Como que nós faremos isso? Então nós paramos a aplicação e vamos inserir uma galeria. Então em inserir, selecionamos galeria vertical. Ele já vai criar essa galeria na tela e você vai selecionar a fonte de dados. Você vai selecionar o nome da nossa tabela, ele já vai puxar alguns dados. Como não temos imagem para o produto ainda, vamos remover o campo de imagem. Você pode selecionar outros campos da sua tabela. No nosso caso aqui, nós vamos adicionar a marca e vamos adicionar a descrição e vamos executar. Então, todos os produtos que cadastramos estão aí. Pessoal, essa lista, à medida que formos cadastrando, essa lista pode ficar imensa. Então, pode ser que se torne difícil encontrar um produto. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos inserir um campo, né, um combo box para poder filtrar os produtos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos inserir um combo box na tela. Pessoal, depois de inserir o nosso combo box na tela, nós temos que fazer a configuração dele. Nós iremos conectar a nossa base de dados. Ao adicionar ele na tela, nós vamos no lado direito, fonte de dados, table 1, e vamos informar qual que será o nosso campo. Então você tem a opção de layout único ou duplo. Nesse caso vamos usar o único e vamos selecionar o nosso texto de pesquisa, o campo descrição. Ao adicionar o campo descrição, vamos renomear o nome do nosso combo box para poder identificá-lo mais fácil. Vamos passar para o nome de combo pesquisa. E agora nós vamos realizar o nosso filtro baseado na informação selecionada no nosso combo box. Antes vamos renomear a nossa galeria, ela será chamada de galeria produtos, e vamos até a propriedade item da galeria. Nessa propriedade é que define quais itens irão ser mostrados no nosso app. Então nós vamos passar e usar uma função nova para a gente aqui, que é a função filter. Abre o parênteses, vamos adicionar qual que é a nossa fonte de dados, que é a nossa tabela, ponto e vírgula, e vamos adicionar o campo do nosso banco de dados, que é a descrição, que ela seja igual ao nosso combo box, que nós renomeamos para combo pesquisa.selected, que é a opção que está selecionada nele, e pegar o valor descrição desse combo. Então, pessoal, dessa forma simples, nós já conseguimos filtrar a nossa galeria pelo nome do produto. Então, se você selecionar o biscoito ABC, ele vai carregar apenas o biscoito ABC. Só que nós queremos melhorar isso. Nós queremos que, se o usuário não utilizar o filtro, que ele carregue todos os dados na nossa tabela. Então é muito simples. Nós vamos pegar combo box, o nosso combo pesquisa.selected.descrição. Vamos adicionar na frente da nossa fórmula que terminamos de digitar, né? Vamos colocar a opção que é o seguinte: o usuário não selecionar nada, né? Que seria combo pesquisa.selected.descrição igual a blank, que é se o campo tiver vazio, ele vai trazer todos os dados. Então vamos selecionar uma opção. Ele selecionou só o que nós pedimos, né? E se eu desmarcar,
ele novamente irá trazer todos os dados da tabela. Com o nosso filtro já funcionando, podemos dar uma melhorada no nosso layout, né? Vamos adicionar um label aí para o nosso campo de pesquisa, também para a nossa galeria, né? Podemos colocar cores, formatar. Fica livre aí para vocês. Esse exemplo nosso aqui é bem simples. Você pode usar a sua criatividade e montar o aplicativo no seu gosto, ok? Salvamos. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós precisamos adicionar uma função para que a gente possa editar um registro. Como que a gente vai fazer? Nós vamos adicionar um botão com a nossa galeria selecionada e dentro da Unselected do nosso botão editar, nós vamos passar a função que nós falamos lá no início, que é a Edit Form, passando o nome do nosso formulário e vamos navegar, né, usando o Navigate para a nossa tela Screen 1 ou Screen 1, que é a nossa tela de cadastro. Então passamos um efeito para essa transição e vamos salvar e executar o nosso aplicativo. Executando, quando a gente clicar em editar, ele vai te levar para outra página. Só que o que aconteceu? Não apareceu o formulário. Nós precisamos clicar no nosso formulário. Nós vamos passar uma referência para ele na opção Item ou Item. Nós vamos passar o quê? Que os dados irão ser carregados da nossa galeria de produtos. Então nós passamos galeria de produtos.selected, que é o quê? O valor que está selecionado na nossa galeria de produtos. Depois disso, no nosso botão cancelar, nós vamos passar um reset form, né? Que a gente quer resetar o formulário se caso o usuário cancelar e vamos voltar com ele para a tela principal, que é a nossa tela home. Navigate home, passamos o efeito de transição, executamos. Quando clica em cancelar, ele volta. Se clicar em editar, agora ele vai trazer os dados corretamente. Então nós podemos editar um valor, como este aqui a gente vai editar, vai aumentar a quantidade, a descrição e vamos salvar. Ao salvar, ele vai passar pelo mesmo fluxo do cadastro, vai enviar uma mensagem, vai te direcionar para a tela principal e você consegue ver que o valor foi alterado, ok? Vamos adicionar mais um botão, que é o nosso botão de excluir. Então nós adicionamos o botão de excluir, podemos alterar a cor, vamos alterar a fonte, né? Vamos deixar padronizado. Você pode utilizar um ícone também. Para o nosso exemplo aqui, vamos usar só um botão mesmo. E no OnSelect, na propriedade do botão, nós vamos passar uma função nova aí, que é a Update Context. Ou seja, a gente vai passar um valor para uma variável do nosso aplicativo que vai desempenhar alguma função. Então nossa fórmula ficará o seguinte, será Update Context. A gente vai dar um nome para essa variável que nós vamos reutilizar no aplicativo. Nós vamos dar o nome de exibir mensagem exclusão. Passar o parâmetro true para ela. Fecha. E agora a gente vai criar a nossa tela de exclusão. Então nós vamos adicionar um container na tela. A gente vai tampar toda a área do aplicativo com esse container. A gente vai alterar a cor. Vamos colocar uma cor cinza. Diminuir a transparência, aproximadamente 60%. Vamos inserir um retângulo. Vamos colocar ele no centro da tela. Vamos colocar a cor branca. Vamos inserir um rótulo de texto, onde terá a nossa mensagem, que terá o seguinte conteúdo: deseja excluir este produto? Agora vamos adicionar dois botões. Um botão para confirmar a exclusão. Vamos formatar ele na tela. Vamos colocar a mensagem de sim. O outro botão vai ser não. Vamos melhorar o layout da tela. Ajustamos mais um pouco o layout. Colocamos o botão de confirmar como vermelho, né? A alerta, e o botão da cor cinza para o não. Então nós vamos selecionar do lado esquerdo, dentro da guia de componentes que a gente tem do lado esquerdo, todos os componentes que pertencem a essa tela. Então a gente vai agrupar, nós renomeamos ele. E na propriedade visible deste grupo, nós vamos passar
aquela variável que nós criamos utilizando o update context. Nós alimentamos ela como true. Então, qual que é o próximo passo? Vamos executar. Quando a gente clicar no botão de excluir, ele vai exibir aquela tela que acabamos de criar. Então, o que nós devemos fazer agora é criar a função para poder remover o registro do banco de dados para realmente fazer a exclusão. Então, na propriedade no select do botão de sim, nós vamos passar remove a nossa tabela e o registro que queremos excluir, que vai ser a galeria produto.selected, que vai pegar o registro que nós estamos tentando excluir, que é o que a gente clicou referente ao item, né, que está na galeria, e vamos passar uma notificação, né, para ter essa confirmação que realmente foi excluído o registro. E depois de passar essa mensagem, nós temos também que atualizar a variável que nós utilizamos para poder exibir essa tela. Então nós temos que ocultá-la. Para a gente poder ocultar, a gente vai passar o update context. A gente vai passar exibir mensagem de exclusão, né, que é a nossa variável, e a gente vai passar o valor dela para falso. Ok? Sendo dessa forma, nós concluímos aí a nossa fórmula aí para o botão. Então, se a gente clicar em sim, ele irá fazer a exclusão. Mas antes, vamos configurar o botão de não. O botão de não, simplesmente vamos dar um update context, passando o valor daquela variável exibir mensagem de exclusão para falso. E nós vamos cancelar, então, essa parte. Então, agora nós podemos excluir nosso registro ao clicar em sim. Ele irá fazer a exclusão e exibir a mensagem para a gente. Então nós concluímos aí o nosso aplicativo, né, com essas funções básicas, né, que é a de cadastro, uma função de pesquisa e uma função de edição. E também, né, com essa opção aí de poder excluir o registro utilizando aí o update context.